Olá amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai fazer a correção dos exercícios referentes ao capítulo 8, né? Capítulo de Revolução Russa que nós encerramos na semana passada, tudo bem? Então vamos lá para a questão número 1, página 140. Como poderia ser explicada a concentração da população russa na parte europeia do país? Essa concentração populacional, ela se justifica, principalmente pelo fato de que a parte europeia da Rússia é a parte onde se localiza as principais indústrias do país. Então, consequentemente, a atividade industrial ela acaba atraindo esse contingente populacional. Outro aspecto que nós devemos destacar é que a parte asiática da Rússia, conhecida também como Sibéria, é uma região muito inóspita, com um clima muito rigoroso, principalmente os invernos muito rigorosos. Isso também, de certa forma, inviabiliza a ocupação humana, a presença humana nessa região. Então nós temos esses dois fatores. O primeiro é que corresponde a essa concentração populacional russa na parte europeia, que é a questão da industrialização. Geograficamente falando, é a parte da Rússia mais industrializada, isso então atrai essa população. E segundo fator, a questão de que a parte asiática, também conhecida como Sibéria, é uma região muito inóspita, com o clima, com a geografia, que não provoca essa atração populacional para essa área. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, deixa eu só organizar a câmera melhor aqui para a gente poder dar prosseguimento. Questão 2, na página 144, ela vai fazer o seguinte questionamento. Vamos lá. Como o fim do regime de servidão poderia dar impulso à economia russa? A base da economia da Rússia czarista, era a agricultura, uma agricultura praticada no sistema de servidão, aonde o camponês, o trabalhador, estava preso à terra e tinha que pagar uma série de tributos pela utilização da terra. Com o fim desse sistema, nós teríamos um processo conhecido como êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades, e essas pessoas iam se converter na mão de obra utilizada pela atividade industrial. Então, o fim do sistema de servidão seria algo positivo para a economia russa, porque transformaria esse servo em um trabalhador para as indústrias russas e, consequentemente, esse trabalhador ganhando um salário, recebendo um salário, ele se converteria em um mercado consumidor. Então, a saída, o fim da servidão, ele vai provocar a criação de uma mão de obra assalariada que iria trabalhar nas cidades e impulsionar a industrialização da Rússia. Beleza? Questão 3, na página 145. Quem eram os bolcheviques na Rússia? O que defendia e qual o seu objetivo? Bolchevique em russo significa maioria. Então você tinha dois grupos dentro da Duma, do parlamento russo, já na dinâmica do processo revolucionário, que são os mencheviques, ligados à burguesia, aos banqueiros, os industriais, e os bolcheviques, que eram os representantes das camadas populares. Então, o bolchevique é a parte majoritária ali do chamado Partido Operário Social Russo, que defendia uma revolução mais ampla, uma revolução que combatesse também as desigualdades sociais. Enquanto você tem os mencheviques, que era um grupo minoritário dentro desse partido, a minoria, que defendia uma revolução liberal burguesa parecida, seguindo os padrões da Revolução Francesa. Tudo bem, pessoal? Então essa é a diferença dos dois grupos e, obviamente, já você estabelece o que é o bolchevique. Então o bolchevique é a parte
majoritária do Partido Social dos Operários Russos, né, do Partido Social Democrata Russo, e defendia uma revolução mais profunda que combatesse principalmente a desigualdade social, implementando na Rússia o chamado socialismo. Vamos para o nosso próximo lote aqui de questões. Na página 147, nós temos aí a questão 4, né? E a questão 4, para a gente poder respondê-la, nós temos que ler um texto, um testículo, como eu falo, né, nas salas. Majestade, nós, operários de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos velhos, pais inválidos, viemos a vossa majestade procurar justiça e proteção. Caímos na miséria, oprime-nos, sobrecarrega-nos de trabalho esmagador. Insulta-nos, ninguém reconhece em nós o homem. Somos tratados como escravos que devem aguentar pacientemente seu amargo destino e se calar. Esse é um trecho da petição elaborada pelo padre Georges Gapon em 1905 para ser entregue ao czar Nicolau II após a manifestação organizada pelo religioso. Analisando o trecho, respondo. A manifestação, no caso aqui, é o Domingo Sangrento, né? Um episódio do processo da Revolução Russa que a gente já trabalhou. Mas enfim, vamos lá. Letra A. Na petição, o czar era tratado com desrespeito? Justifique sua resposta. Não, né? O czar não foi em nenhum momento insultado, não se faltou com respeito, inclusive, olha como é que o texto começa. Nossa majestade, né? Que é o pronome adequado quando você se refere a alguém que está ocupando um cargo de rei ou de imperador, né? Como no caso Nicolau II. Então, nesse documento não há nenhum vestígio, nenhuma amostra, né, de desrespeito com o czar. Muito pelo contrário, né? Quem escreveu esse texto teve um cuidado muito específico de tratar o czar como ele deveria ser realmente tratado, como uma majestade, enfim. Letra B. O que a violenta reação do czar em relação à manifestação demonstra? A reação violenta do czar, né, nesse episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, demonstra o caráter autoritário e violento do seu regime, né, que era uma das monarquias absolutistas mais tradicionais da Europa. É isso que a reação do czar demonstra, né? O desprezo pela vontade popular e o objetivo de manter o seu governo a qualquer custo. Tudo bem, pessoal? Então vamos aí para a próxima questão, questão 5 da página 149. Vamos lá. Mais uma questão que nós temos aqui, um texto, né, para ser lido. Então a gente vamos ler esse texto, né, aqui para a gente poder responder. Leia o trecho a seguir sobre a participação do Império Russo na Primeira Guerra. Quando a guerra eclodiu, a Rússia dispunha de uma vantagem numérica, obtendo em 20 de agosto de 1914 uma vitória contra os alemães. Porém, a Alemanha precisou de apenas 6 dias para reverter a situação. As tropas russas, mal alimentadas, pior vestidas, com apetrechos antigos e obsoletos, com uma incapacidade nunca vista antes, foram de derrota em derrota. Entre 26 e 31 de agosto, o Império Alemão impôs uma pesada derrota aos russos na Batalha de Tannenberg. O arcaísmo do regime czarista ficou mais uma vez exposto em Tannenberg. Muitos soldados estavam sem fuzis. Nos confrontos seguintes, o custo em vidas humanas só aumentou. Segundo Trotsky, que é o autor desse texto, o que explicaria o fracasso russo na Primeira Guerra Mundial? Lógico que o fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial é uma somatória de muitas questões, são muitos fatores. Você tem o despreparo, né, a crise que a Rússia estava passando naquele momento, mas o que o texto está se referindo aqui é justamente... Então, a gente não pode só levar essa questão do texto aqui, do despreparo das tropas, né, como o único fator responsável pelas derrotas. Mas, no caso, o texto do Trotsky, ele está apontando justamente isso. Ele está falando do despreparo
do exército russo, né? Que era um exército que não estava equipado adequadamente, um exército que não tinha um treinamento adequado, as estratégias adequadas para enfrentar o moderníssimo, né? E todo poderoso exército alemão. Então vamos lá. Segundo Trotsky, o que explicaria o fracasso russo na Primeira Guerra Mundial? Para Trotsky, o que justifica o fracasso russo na Primeira Guerra Mundial é justamente o mau preparo das tropas no que diz respeito aos seus equipamentos, táticas, estratégias, né? E é isso que vai provocar as constantes derrotas da Rússia em relação ao exército alemão. Então ele aqui não leva em consideração, por exemplo, a crise que a Rússia passava, a crise econômica, política, de desabastecimento. Isso também contribui para o fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial, mas não foi levado em consideração aqui pelo Trotsky. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo grupo aqui de questões. Página 150, questão 6, né? Vamos lá. Sobre os sovietes, responda. Qual a sua origem? Primeiramente, para a gente responder, o que é um soviete? O soviete, ele é um grupo, né? um núcleo político que representa um determinado setor da sociedade russa. Então você tinha os sovietes dos trabalhadores de São Petersburgo, os sovietes dos trabalhadores do distrito de Moscou e assim por diante, né? Então é um colegiado, uma associação que representava os interesses desses grupos específicos. Então vamos lá, sobre os sovietes responda qual a sua origem. Os sovietes se originaram após o Domingo Sangrento, naquele episódio que nós estudamos anteriormente, da insatisfação popular com o governo do czar Nicolau II. Então, os soviéticos começaram a se formar a partir daquela manifestação, né, do Domingo Sangrento em várias localidades da Rússia, e esses grupos eles formavam a base da oposição ao governo do czar Nicolau II. Letra B. Qual era a sua proposta política? Tá? A palavra soviete ela significa conselho, né? Então, é um conselho, é uma agremiação de trabalhadores que representam os interesses desses trabalhadores. E a ideia é que esses conselhos gerissem, né? Representassem os próprios trabalhadores, estabelecendo assim um novo governo em detrimento do autoritarismo do czarismo. Então você teria esses sovietes, né? E a união desses sovietes formaria um governo que representasse a vontade da população russa. Por isso que o regime criado por Lenin é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então um regime que parte da premissa da unificação desses conselhos que representam a classe trabalhadora e que esses conselhos seriam responsáveis por elaborar o governo e administrar a vida pública dessa sociedade. Beleza? Eu vou parar por aqui na questão 6 e a gente continua a correção nos próximos vídeos, tudo bem? Encerrando aqui. Então, meus queridos, muito obrigado, até mais, fiquem com Deus.